Quais são os pontos mais importantes da posição cristã que sustenta a afirmação de que Deus deveria ser adorado exclusivamente? Este instrumento que vocês veem aqui, está em minhas mãos, é uma balança portátil e serve para pesar. Cada um de nós deveremos entender o peso, a importância de saber quem é Deus. Quão importante é Deus para a vida de cada um de nós, tem um peso importante. Quando comparamos, por exemplo, a dependência do dinheiro por um lado e a dependência de Deus por outro lado, qual deles tem primazia em nossas vidas? Qual é o papel do dinheiro na aquisição de paz, por exemplo, esperança e satisfação plena? Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e nós vamos estudar assuntos relacionados com Deus e também com Jesus como nosso Criador e sustentador. Vamos à seguinte parte do nosso esboço. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e estamos muito felizes de gravar este vídeo aqui em um dos lugares lindos da Universidade Peruana União. Veremos nessa lição 5 características de Deus que sustentam que Deus deve ser adorado exclusivamente. Nós vamos a falar agora da primeira característica. Deus é dono de tudo. E o fundamento do materialismo é a premissa de que somos proprietários. Que grande mentira! Deus, como o proprietário de tudo, descreve sua perspectiva e seu relacionamento com nossos bens da terra. Isso no Salmo 24:1 e Salmo 50:12, onde ele diz o seguinte: a terra e a plenitude, o mundo e os que nele habitam são de Jeová. Tudo é de Jeová. É espiritualmente, por isso, letal para os cristãos pensarem que são donos de suas posses. Por isso, o Salmo 50:10 diz que Deus é o dono do gado, dono da prata e do ouro também. E tudo o que há no céu e na terra, Ele é o dono. Por isso, o verdadeiro proprietário age à vontade e não rende conta a ninguém, enquanto todos os que não somos donos temos que rendir conta de tudo o que fazemos. Assim como queremos garantir a propriedade a que temos acesso, Jesus redimiu porque considera a humanidade como sua propriedade moral. Nós temos um valor tão alto para Ele, logicamente, que Ele quer proteger seu investimento e Ele nos selou por sua propriedade, diz 2 Coríntios 1:21. A segunda característica porque Deus deve ser adorado exclusivamente é porque Deus é criador. Somente Deus tem a capacidade de criar algo a partir do nada. Isso define quem realmente Ele é e também nos dá uma perspectiva melhor sobre a posse desse mundo. Hebreus 11:3 fala disso também. Agora, João capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O homem, embora ignore Deus, não pode ignorar jamais sua criação. Por quê? Porque Ele está ali, Ele faz parte disso. Gênesis capítulo 1 expressa e diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, e isso significa que antes de criar o céu e a terra, não havia nada exceto Ele mesmo. A terceira característica porque Deus deve ser adorado exclusivamente é o significado da palavra Emanuel, que significa Deus conosco. Deus se fez homem. E o título Filho do Homem aparece 88 vezes no Novo Testamento e foi considerado o nome favorito de Jesus para si mesmo. Esse título o identifica com a raça humana. Por isso, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, menciona que a experiência pessoal de Jesus na terra como plenamente Deus e como também plenamente homem, e esta experiência, sem dúvida, lhe deu uma perspectiva única e também dotada de autoridade sobre a existência humana. Por isso que, ao morar conosco, Jesus revelaria o caráter de Deus aos homens e também aos anjos. Ele era o verbo, a palavra que se tornou carne. Por isso que a teoria da evolução
pinta uma imagem de um Deus como uma força impessoal. E se Cristo não tivesse se tornado humano, ele teria sido percebido como apenas um ser vingativo, insensível e impessoal. E o materialismo despersonaliza a Deus e o substitui por coisas. Por sua vez, nós mesmos nos despersonalizamos se nos apegamos às nossas vozes. Por isso que reconhecer Cristo como Deus, homem, nos ensina o valor de seu cuidado. E é um cuidado pessoal que coloca nossos bens na perspectiva correta. A quarta característica por que Deus deve ser adorado exclusivamente, como temos falado, é que Deus é nosso Redentor. Jim Rohn disse que você não pode mudar seu destino da noite à manhã, mas você pode mudar a sua direção na noite à manhã de uma forma rápida. Por isso a decisão de adorar, essa decisão de Adão e Eva de desobedecer a Deus criou uma dívida que nunca poderia ser paga. Felizmente Deus assumiu a responsabilidade da dívida e essencialmente Ele se tornou o primeiro possuidor da hipoteca, considerando que no céu não existe dívida pendente. Ele pagou tudo. E Cristo, nosso Redentor, pagou a dívida e por isso que não pode haver autoexaltação nos seres humanos ou pretensão de qualquer mérito humano. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do céu de seu Filho amado. A quinta característica por que Deus deve ser adorado exclusivamente é porque Deus é zeloso. Jeremias 2:11, ao longo da Bíblia, nós encontramos também histórias de que, como os seres humanos substituíram Deus por outros deuses, uma reação terrível dos seres humanos. E em resposta a isso, ele disse em Isaías 46:9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, disse Deus. Deus nos quer como propriedade exclusiva dele, disse Deuteronômio 26:18. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. Paulo declarou em 1 Coríntios 6:19-20 que nosso corpo é o corpo do Espírito Santo. E, sem dúvida, que todas nossas escolhas, se nós não somos de nós, pertencemos a Deus, devem ser baseadas nesse princípio. Em segundo lugar, nós reconhecemos que deve haver uma mudança na forma de agir, especificamente em relação a que nós temos ou possuímos, porque Deus não apenas possui nossa vida, também todo o que nós temos. E por isso que descobrir quem é Deus talvez seja o maior desafio da vida. Conhecer Deus nos ajudará a amá-lo, a priorizá-lo sobre todas as coisas humanas. Eu desafio você nessa semana para mostrar a alguém quem é Deus e assim ajudá-lo em sua descoberta da vida e da salvação. Que te parece? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos nós para reconhecer a cada dia que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor, é nosso Criador também. E que possamos expressar esta bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia nesse nosso esboço aqui. Estou na Universidade Peruana União, neste lindo lugar. E desde aqui vamos a repetir nosso lema, né? Cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que esse maná nunca falte em tua vida. Amém.